bom dia a todos que nesta manhã estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, deixe um like, deixe um joinha aí, porque o YouTube entende como conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas, tornando você um colaborador e um propagador da obra de Deus. E nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você, meu amigo, você, minha amiga, eu quero compartilhar convosco a palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Tito, capítulo de número 2, verso de número 14, que diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Querido, esta palavra ela vai nos mostrar que Tito ficou responsável pela igreja de Creta, mas era um trabalho árduo para este homem, porque era um povo de decadência cultural. Olha só o que a Bíblia vai nos mostrar em Tito capítulo 1, verso 12 e 13. Diz assim: um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda a severidade para que se submetam a uma fé sadia. Querido, esta tarefa era uma tarefa árdua para Tito. Então, Paulo, ele entende e ele consegue tornar verazes, que se tornam verdadeiros essas pessoas e esta obra através do Espírito Santo de Deus. João 14, 26 vai dizer assim, o Espírito Santo, o Consolador, vos fará lembrar de todas as coisas. Querido, o que eu aprendo com isso, através de Paulo e de Tito, é que sozinho nós não conseguimos vencer nenhuma luta. É que sempre precisamos de alguém. E sempre precisamos desse Deus poderoso para enfrentar nossas lutas. Porque tem lutas, queridos, que as nossas forças e os nossos jeitos não há possibilidade de solução. Então recorremos ao Deus. E justamente foi isso que Paulo fez. Ele recorreu ao Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a revelar Jesus para essas pessoas. As pessoas são mentirosas, decrentes, são pessoas furiosas, que gostam de contendas, de brigas. Mas aí Paulo entende isso. Ele fala, como que num cenário pecaminoso, como num cenário sem possibilidades nenhuma de uma mudança, aos olhos humanos, eu vou conseguir pregar Jesus. E ele começa a entender que a cruz, o Espírito Santo, a pregação, o evangelho que fala sobre a cruz de Jesus. E aí ele começa a pregar para os cretenses que são mentirosos, pessoas que enganadoras. Eles começam a pregar a verdade, que é Jesus Cristo. A verdade, a verdade, a verdade. E aí o que acontece? Acontece que começa-se algumas pessoas a aceitarem esse Cristo. E começa a haver uma mudança em Creta. A igreja, onde aparentemente para o homem havia impossibilidade pela cultura daquele povo, ela começa a se desenvolver. Porque Paulo entende que prega Jesus. Quando Paulo está em Atenas, ele começa a pregar sabedoria, filosofia, e ele não é bem sucedido em Atenas. A igreja, ela não é bem sucedida. Mas quando ele vai para Corinto, ele entende que o que ele pensava, o que ele achava, não funcionava. Então ele começou a pregar Jesus. E essa estratégia ele levou até Creta. Então ali ele nota que ele começa a ver mudanças. Começa a ter notificações de pessoas aceitando a cruz. Querido, muitas vezes é assim na minha vida e na tua vida. Tentamos muitas vezes mudar algum cenário com os nossos achismos,
com os nossos pensamentos, da maneira como acreditamos ser verdade. E nós vemos que fracassamos. Porque o único que tem poder de transformar, de realizar, de renovar, de ressuscitar é Deus. Então, quando nós pedimos ajuda desse Deus, do Espírito Santo de Deus, aquilo que é impossível se torna possível. E um dos problemas de todos nós é a perda de identidade. Quantas vezes somos chamados em nossas vidas de drogado, de psíquico, de ladrão? O pecado, ele se enraiza em nossos corações, em nossas carnes. As corrupçências, elas nos levam aos desejos, aos prazeres humanos, onde muitas vezes perdemos o nosso freio. Tornamos-se um hábito natural. Olha só o mundo como se encontra no dia de hoje. Perdeu-se os princípios. Sabe aquilo que os nossos pais nos ensinavam? Bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Sabe? São coisas que foram se perdendo com o passar do tempo. E aí nós perdemos a nossa identidade. Somos chamados disso, daquilo, disso. Mas se você nota, olha o que Jesus está falando aqui, ó. Povo exclusivo, nação santa, sacerdócio real. Querido, o Senhor tem preparado para mim e para você uma mansão, onde ele diz próprio que na casa do meu pai há muitas moradas. Tem um espaço para você, tem um espaço para mim, querido. E o cristão, quando ele entende isso, que há um Deus acima dele, que há um Jesus que morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados, ele começa a ter direção. Sabe aquele psíquico que era chamado o nóia? Quando ninguém dava nada, onde ninguém dava valor, onde era abandonado, excluído, talvez até na sua própria casa. Talvez seja assim na tua vida no dia de hoje. Você esteja excluído dentro do seu próprio lar, pelas pessoas da tua família. Você perdeu a identidade. Mas Jesus, ele quer dar um novo nome para você. Saulo era perseguidor de cristão. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus muda o nome dele, muda a história dele. De perseguidor de cristão, de uma pessoa cega, ele se torna Paulo, um dos maiores missionários. Jesus quer mudar a tua vida, mas ele quer dar uma nova identidade para você, um novo nome, sabe? Não é o que as pessoas chamam você, o que as pessoas apontam para você, o que as pessoas julgam você. Não, 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 não. É aquilo que o Senhor tem para você. Pedro era chamado de Cefas, era pescador de peixes, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele se torna Pedro, a pedra angular da igreja. Ele é o início da igreja. Jesus quer usar aquele homem rústico, aquele homem duro, aquele homem impulsivo, no primeiro pastor de ovelhas. Paulo é o fundador da igreja de Cristo aqui na terra, ele é a pedra angular da igreja. Olha só, querido, talvez você está olhando para você nesta manhã e achando incapaz disso ou daquilo, mas preste atenção, quem capacita você é o Senhor. Deus não está à procura de pessoas diplomadas, não. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Deus está procurando pessoas disponíveis. Ele quer te capacitar, ele quer trocar e mudar a tua história. Então, querido, preste atenção. Jacó era usurpador. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, usurpou da bênção. Mas quando ele está no Val de Jaboque, no lugar de travessia, ele diz para sua família, vai na frente. E ele luta com o anjo, e a Bíblia diz que esse anjo era Deus. E ele segura na perna do anjo e não solta. Eles pelejam a noite inteira e pela manhã o anjo toca a sua coxa.
E o anjo diz para ele, agora não se chamar mais Jacó, chamará Israel. Querido, é isso, o Senhor quer mudar o seu nome, mas ele não quer só apenas mudar o seu nome e colocar no livro da vida, não. Ele quer te dar uma nova história. Era Abrão que se tornou Abraão. Homem abençoado por Deus. Homem em que sua geração se multiplicou. Homem que Deus olhou para ele e falou assim, agora serás abençoado. Querido, muitas vezes você olha para dentro de você e você não vê possibilidades nenhuma. Você tem complexo de inferioridade. Quantas pessoas estão me assistindo nessa manhã que sentem-se inferior a outras? Talvez seja assim. Davi se sentiria assim. Ele era pequeno. Mas foi o pequeno que derrubou o gigante. Entenda. Não é o tamanho da sua força. Não é a sua capacidade. Deus está te chamando para um sacerdócio real. Nesta manhã, Ele está olhando para você aí que está me assistindo em casa nesta manhã e dizendo assim, não consigo, sabe, eu sou inferior, não sei falar, não tenho estudo. É para você que o Senhor está falando nesta manhã, sabe, Ele quer te levantar. O Senhor nos tirou de um charco de lama, Ele firmou os nossos pés, querido. Olha a obra que o Espírito Santo fez em Creta. Eram pessoas mentirosas, eram pessoas idólatras, eram pessoas preguiçosas, mas através da pregação de Paulo em Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, transformou aquela igreja numa igreja forte. Mentirosos se tornaram pessoas verdadeiras. E é isso que o Senhor está falando contigo nesta manhã. Ele quer transformar a tua casa, Ele quer transformar a tua história. Se você olhasse com o olhar humano, Tito não teria condições de pregar, a igreja em Creta não prosperaria. Mas o Espírito Santo na vida de Paulo fez com que essa igreja prosperasse. Pessoas pecaminosas se transformaram em cristãos, transformaram suas histórias. E neste lugar a igreja prosperou. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Busque a ajuda do Espírito Santo. Ele é teu amigo, Ele é o teu consolador, Ele é teu advogado, Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes você está olhando para um lado, olhando para o outro, e você não vê saída, não vê socorro. Mas o salmista, ele diz assim, olhe para o alto. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Muitas vezes você está passando por um vale. E aí o salmista vai dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Querido, em qualquer lugar, em qualquer momento que você clamar, o Senhor está com a mão estendida para te abençoar. Então, entenda, toda a tua história vai ser mudada quando você parar de olhar com a ótica humana e começar a olhar para o céu, porque é de lá que vai vir o seu socorro. E onde não havia saída, como em Creta, que era um lugar de pessoas mentirosas, preguiçosas, ladrões, transformou numa grande igreja cristã, porque Jesus foi lá e mudou toda a história daquele lugar. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Onde não há saída, onde não há possibilidade, se você que está me assistindo aí nesta manhã, buscar a ajuda do Espírito Santo, Ele vai transformar, assim como Ele transformou a ilha de Creta. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã para a sua vida. Um povo exclusivo. Você tem uma aliança com Deus. E Ele quer te chamar de filho, chamar de filha, a partir desta manhã. Toma posse aí da tua vitória, porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero orar com você. Eleve seu pensamento a Deus comigo. Senhor, meu Pai, meu Deus, que as pessoas, Pai, venham entender a importância, Pai, da tua presença, Senhor.
Ah, Senhor, um homem sem a tua presença, Senhor, ele é cego, Senhor. Mas a tua presença é luz sobre as nossas vidas. O Senhor é uma bússola, é uma direção, é um norte para cada um de nós, meu Pai. Ah, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Senhor. Tira toda a surdez espiritual sobre o teu povo. Implode, Senhor, os corações de pedra. Quebranta, Senhor, para que esta palavra possa chegar aos corações endurecidos, meu Pai. Ah, Jesus, muda, transforma, Pai. Muda os nomes, muda as histórias, Senhor, para que as pessoas possam voltar para a tua casa, Senhor. Mostra o caminho, mostra a direção, Pai. É o que eu te peço, consagro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. E não esqueça, deixe seu pedido de oração em nossos comentários. Nós queremos orar por você. Toda quarta-feira nós estamos subindo o monte para orar, interceder e clamar pela tua vida, porque quem clama tem resposta. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo. Que Deus abençoe vocês, meus amados.